Se o governo te der mais um dia de folga, você aceita? Tipo assim, trabalhar 5 dias por semana e folgar 2. Claro, mesmo sabendo que isso pode te deixar mais pobre, porque é exatamente isso que pode acontecer. E quase ninguém está explicando. E antes de você achar que isso é papo de empresário, papo de político, relaxa. Eu vou te mostrar o que realmente muda no seu bolso. E por que essa promessa pode virar uma armadilha. O governo mandou um projeto para o Congresso querendo acabar com a escala 6x1, né? E como ele entrou em regime de urgência, a Câmara e o Senado têm só 45 dias para decidir. Mas calma, esse não vai ser mais um vídeo raso falando é bom, é ruim. Aqui a gente vai olhar isso de verdade, de 3 ângulos. O que muda para o trabalhador, o que muda para a empresa e no final eu vou te dar meu posicionamento real sobre isso, que provavelmente não era o que você está esperando. Então vamos entender o que foi proposto de verdade, porque tem muita gente comentando por aí sem ter lido o projeto. O governo propõe 6 pontos principais. Primeiro, a semana de trabalho cai de 44 horas para 40 horas. Segundo, a escala máxima passa a ser de 5 dias de trabalho por 2 dias de folga. Ou seja, acaba o modelo de trabalhar 6 e folgar 1. Terceiro, e preste atenção aqui, o salário não pode ser reduzido. Quem hoje trabalha 6x1 passa a trabalhar um dia a menos e continua ganhando a mesma coisa. Quarto, a regra vale para domésticos, comerciários, atletas, radialistas, na prática, quase todo mundo que está na CLT. Quinto, aquelas escalas especiais tipo 12x36 continuam valendo, mas desde que sejam negociadas e respeitadas a média de 40 horas semanais. E sexto, a reforma prevê flexibilidade por categoria, ou seja, alguns setores podem negociar formatos diferentes. Agora, traduzindo isso para a vida real, menos horas igual salário, com alguma margem de negociação. E sendo bem honesto, parece ótimo, porque a realidade do brasileiro é pesada. Trabalhar 6 dias para descansar isso não é qualidade de vida. E sim, o mundo está caminhando na direção de trabalhar menos. Tem países como França, onde a jornada já é de 35 horas semanais, ou seja, mais descanso. Mas aqui no Brasil tem uma pergunta que ninguém está fazendo. De onde vai sair esse dinheiro? Quem paga essa conta? Vamos começar pelo trabalhador, porque é para ele que esse projeto foi vendido. E olha, eu entendo o apelo, trabalhar 6 dias por semana é pesadíssimo. Afeta a saúde, afeta a família, a qualidade de vida. Qualquer pessoa com um mínimo de empatia entende isso. Mais de 70% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1. Então não dá para ignorar isso. Mas aqui eu preciso ser bem honesto com você. O trabalhador pode ganhar um dia de folga e perder muito mais do que isso. Primeiro ponto, quem depende de hora extra vai sentir no bolso. Se hoje você complementa sua renda trabalhando no 6º dia, esse dinheiro simplesmente vai sumir. Ou fica caro demais para o empregador pagar. Segundo ponto, e esse aqui é o elefante no meio da sala, no Brasil, quase metade dos trabalhadores está fora da CLT. São trabalhadores informais e essa lei não protege nenhum deles. Nada foi mudado para melhorar a vida dos que trabalham informalmente. Zero. O cara que já trabalha sem carteira continua exatamente onde está. Desprotegido, sem direito, sem segurança, sem nada. E vai continuar trabalhando assim, fora do sistema, se nada for feito. E tem um terceiro ponto, que ainda é mais sutil: o risco de desemprego. Estudos já apontam que reduzir a jornada sem compensação pode eliminar mais de 500 mil de empregos formais. Agora pensa comigo, vida real. Você tem uma padaria com 10 funcionários, trabalhando 44 horas por semana. E de repente, pá, a lei muda. Agora o máximo é 40 horas. O que você faz? Você tem basicamente 2 opções. Ou você mantém todo mundo e aceita produzir menos, ou você contrata mais gente para cobrir essas horas que sumiram. Mas aqui vem um problema. E se o caixa não aguenta contratar mais ninguém? A resposta é simples. Alguém vai ser demitido. E não é teoria, isso acontece. Então, para o lado do trabalhador, o projeto pode ser ótimo no papel.
mas pode ser um tiro no pé na prática, dependendo do setor e principalmente dependendo do tamanho da empresa onde ele trabalha. E é aqui que entra o lado do empregador. Agora você se coloca no lugar de empresário. Pode ser dono de um salão, de uma manicure, de um restaurante, de uma pequena loja, de uma fábrica pequena. A realidade muda completamente para esse cara. O que acontece matematicamente quando você reduz a jornada sem reduzir o salário? O custo por hora sobe. Simples assim. Se antes eu pagava R$1.000 por 44 horas, agora eu pago os mesmos R$1.000 por 40 horas. Eu estou pagando mais pela mesma pessoa. E detalhe, a receita da empresa não aumentou nada. Então alguém vai ter que absorver esse custo. E aqui não tem milagre. Ou esse custo vai para o preço e o produto fica mais caro, ou o empresário aperta a margem, ou alguém perde o emprego. Agora, o que eu acho? Eu não sou contra o descanso. Já falei aqui, estou a favor da escala 5x2, 4x3. Eu sou a favor de qualidade de vida. Mas o problema com esse projeto não é econômico, é filosófico. Por que os políticos têm que decidir quantas horas você deve trabalhar? Pensa comigo, quando eu comecei a trabalhar na TV, isso era meu sonho. Desde criança eu brincava com isso, tudo na minha vida girava em torno de cinema, de câmera, de edição de TV. Eu já sabia que ia estudar isso com 10 anos. Eu acabei estudando isso e pouco tempo depois já estava trabalhando em um dos maiores programas de TV. Programa que eu já admirava e já assistia na faculdade. E sabe o que eu queria naquela época? Trabalhar mais. Eu queria chegar longe, porque eu amava aquilo. Eu sei que não é o padrão, mas tem muita gente que sim quer trabalhar mais. Não porque o chefe mandou, não porque está sendo explorado, mas porque encontrou algo que faz sentido na sua vida. Algo que encaixa, algo que dá identidade. A gente sempre foi condicionado a pensar que trabalho é igual a sofrimento. Algo chato, algo pesado, algo obrigatório. Mas e quando não é? E quando a pessoa está construindo algo, uma carreira, quando ela está abrindo mão de lazer agora para ter liberdade depois? Eu sou esse perfil. E tem uma boa chance de você também ser. Ou pelo menos conhecer alguém que quer construir alguma coisa e deixar uma marca nesse mundo. E por outro lado, tem pessoas que querem trabalhar menos. E está tudo bem. Que valorizam muito mais o tempo do que o dinheiro extra. Que preferem ganhar menos agora, mas estar mais tempo com a família, cuidar da saúde e viver melhor. E isso é completamente válido. É uma escolha de vida legítima. O problema começa quando o Estado decide qual dessas escolhas é a certa. E pior, quando ele faz isso sem resolver o problema real. O trabalhador informal, a metade do Brasil, que não tem direito nenhum. Mas deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais profunda. O que realmente dá poder para o trabalhador? Não depender de uma única fonte de renda, né? Porque no final não é sobre 5x2, 6x1, 4x3. Isso é o sintoma. O problema de verdade é que a maioria das pessoas está tão dependente do salário que qualquer mudança numa lei já muda a vida inteira deles. Agora pensa no contrário. Quando você tem reserva, quando você tem mais de uma fonte de renda, quando você tem investimentos trabalhando por você, você ganha algo que nenhuma lei pode te dar. Poder de escolha. A escolha de dizer não. A escolha de negociar de igual a igual. A escolha de trabalhar mais porque quer. Ou trabalhar menos porque pode. Não porque precisa. A alternativa real é construir uma vida em que você não precisa esperar o governo para te dar um dia de folga para respirar. Se esse vídeo te ajudou a pensar, se inscreve no canal e me acompanha por aqui. Eu sou Dani Beret e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima.